Eu acho muito engraçado. Não sei se muito engraçado é a palavra certa, mas eu acho omoshiroi.
Essa palavra no japonês me resolve um monte de Que é coisa. um interessante, E curioso, engraçado ao mesmo engraçado, tempo. Exato, Moshiroi. diferente. O Moshiro resolve bastante, o tipo, né? Uhum. Porque palavra interessante em português às vezes é genuíno, esse interessante, às vezes cai em outra coisa, né? Parece que não é tão interessante justamente porque usou a palavra interessante, né? Certo. Enfim, bastante omoshiroi. Assistir o trabalho realizado, pronto, uma edição realizada, né? Principalmente com o perfil desse vídeo, desse trabalho. Porque ele teve muitas etapas de concepção. E não só no que diz respeito ao movimento, mas ele teve muitas etapas de confecção e de composição e de criação, também no que diz respeito às questões do espaço e musicais, né? As questões que dizem respeito à trilha sonora. Sim. Então, essa partitura, ela foi pensada originalmente para uma outra música, e eu tenho registro disso, né, noutra música. E mesmo nessa outra música, apesar de eu ter construído uma movimentação em cima de uma música, ela é uma releitura de algumas movimentações que eu já estava experimentando, independente de trilha sonora, independente de relação musical, né? Qualidades de corpo, de coluna, principalmente, bastante trabalho, né, do símbolo superior e da coluna e dos braços e de umas mãos, assim. Então, eu já vinha desenvolvendo essa pesquisa no Brasil, e aí a gente foi para a China. Mas você estava pesquisando como movimentação livre ou você já estava com essa ideia de elaborar uma coreografia? Ela faz parte, essa movimentação, das minhas pesquisas próprias. Mas eu já tinha algumas células, e eu já tinha, na verdade, quando ficou a coreô, digamos assim, pronta, eu já tinha testado, eu quero dizer que eu já tinha testado na música que acabou ficando a coreô pronta, depois na China. Certo. Então eu tinha fragmentos no Brasil, eu tinha células, eu tinha estudos, eu já tinha usado a música que eu queria usar finalmente, assim, para quando a coreografia estivesse completamente pronta e tal. Mas enfim, quando eu vou pra China, quando a gente foi pra China, é que eu fiz a amarração, né? A amarração, o ajuste e tal. E aí a gente fez os primeiros experimentos em estúdio, né? E o estúdio já tinha uma qualidade de chão diferente daquilo que eu estava acostumada, né? Ele é um estúdio de um tipo de madeira, né? Mas ele tinha umas ondulações, ele era bem diferente. Não, era aquele que normalmente quando o chão é frio, é duro, mas aí só põe uma camadinha uma camada de madeira, enfim. Sei lá, MDF, assim, uma coisa bem... desse tipo. Acho que nem MDF era tipo mais quase que um adesivo imitando... Era um paranauê chinês ali naquele chão. Tinha um pouquinho de absorção de impacto, mas era mínimo. E ele tinha umas ruguinhas, não sei se era por causa do calor, a gente foi numa época bem quente, né? Ele tinha umas ruguinhas. Não sei se você percebeu as ruguinhas, mas pra quem fez muito deslize, deslocou, né? Nesse estúdio que a gente ficou ensaiando na China, na cidade de Hassan, enfim, eu sentia toda hora. Então, quando eu estava no Brasil, eu experimentei algumas dessas células, essa movimentação, descalça e de meia. Estando na China, eu só pude fazer descalça, porque era impossível dançar de meia naquele chão, né? Então eu precisava realmente desse contato, pele, chão, para poder desenvolver, senão eu ia tombar, cair, ia ser muito danoso, né? Por outro lado, às vezes eu precisava de deslizes, então eu cheguei a fazer até o uso do esparadrapo só no dedão, entendeu? Então eram umas coisas muito loucas. E desenvolvi o trabalho, né, como um todo, cheguei a fechar uma célula grande, né, uma partitura coreográfica, uma coreô, como a gente diz por aí, né, numa trilha sonora específica. E aí surgiu o desejo de subirmos a montanha. A gente subiu a montanha para passear numa primeira vez. Sim. Na montanha de Hassan, que é uma cidadezinha satélite perto de Guangzhou,
que, enfim, é um polo, né? Um dos polos, né, da China. A gente tem Econômico, Shanghai, tem Beijing, industrial. a gente tem Guangzhou ou Guangzhou, né? As duas pronúncias são possíveis. E a gente subiu na montanha, vimos paisagens maravilhosas. A gente tem que vir de novo aqui gravar. E aí a gente fez uma série de gravações, né? Sim. Isso que vocês acabaram de apreciar, de fruir, é uma das muitas gravações que foram feitas. E o curioso é que esse bloco que eu tô com esse figurino azul, né? Foi o último bloco a ser gravado, na verdade, na montanha. A gente gravou outras coisas, né? Sim. Isso já era no final dos nossos takes, das nossas tomadas. E, enfim, então já tinha passado por várias danças e por vários processos. A gente subiu que horas? Processo de subir a montanha. Primeiro subir a montanha, a gente fez a pé. A gente subiu a manhã, montanha de a pé. manhã, acho que umas 9 horas da manhã, né? E subiu, aí chegou lá no topo. Cedo, mas... Foi por aí. E aí a gente fez uma série de gravações. Então, quando eu vou gravar esses takes, né, que foram editados e chegaram nessa produção final, eu já tinha passado por muita dança em outros lugares ali e administrado essa questão dos esforços, né? Do corpo, do calor, do ambiente, porque verão, né, praticamente, Sim. na China. Um calor, e no sul, como eu tô na região, a gente tava na região sul, né, Guangzhou, Hassan ficam no sul. No sul é muito mais quente, são Sim. lugares que nem neva, entendeu? Neva na China, mas mais pro norte, Sim. né, Beijing e tudo mais. Essa região meio que nem neva, então já tinha passado essa questão de administrar o calor, já suado muito, né? E lidado com os mosquitos, com o verde, com os próprios chineses, gente, porque eu acho que essa foi a única região que a gente teve um momento assim de, nossa, estamos sem ninguém, né? E estamos fazendo as tomadas. Um pouquinho, assim. Acho que no corredor, assim, até período foi. De tempo e espaço. e numa das casinhas, né, dos pavilhõezinhos, sim. Mas teve uma hora que a gente tava gravando e tinha no pavilhão do lado, tinha umas tias dormindo. Elas tinham feito um piquenique, né, e depois estavam dormindo. Tinha duas lá que estavam, tipo, fofocando. Muito na fofoca e tal. Então, o que acontece? Quando a gente subiu a montanha, a gente gravou o que gravou, ouvindo assim, tendo uma referência bem baixinha da música. Então, abriu margem para improvisação, para releitura, ressignificação, remodelagem mesmo. O movimento era assim, que era grande, ficou menor. E não só isso, como eu disse, teve essa administração do corpo, teve essa administração do calor, né, do físico, do aguentar, desse endurance, né, não sei como se fala no inglês. Endurance, né, de se manter. Mas também teve uma questão espacial, né? Sim. Então, primeiro, qualidade de chão. Cada take era um chão diferente, né? No corredor, no labirinto, ao ar livre, aquele lago que a gente não sabe se é o Jade Lake. O Jade Lake, se aquele é o Lago de Jade, mas ele é verdinho, ele pode ser o Lago de Jade, enfim. Possível. A gente não sabe porque as placas eram bem confusas. Bem confusas. Então, assim, praticamente o Lago de Jade apontava para aquela região da mesma forma como a estrutura também era... Aqueles pavilhões eram apontados como sendo em homenagem a um estudioso, né, um filósofo chinês. Então, eu não sei se era ou não era, mas era meio que naquela região, acredito que seja, porque a gente também depois foi atrás e não achou nenhum outro lago, o Jade Lake. Então, não talvez seja nenhum outro lago. Então, talvez seja realmente o Jade Lake. Eliminação, talvez, não sei. Enfim, aí é o Jade Lake. E então, naquele corredor, o chão era puro concreto. E não concreto liso, aquele concreto. Não era pedrinhas, né? Pedra. Era um concreto, não sei se é de duro, mas era pedrinha. Então tinha de várias. Parecia que eu tava pisando em pedra mesmo, né? Mas aquelas pedras com vários pontinhos, isso. Então era assim, aquilo não se desliza. Então toda aquilo que eu tinha desenvolvido como deslizes pelo chão passaram a ser pisadas. Isso é uma coisa muito legal que acontece também no efeito do vídeo, né? Exato. Quando a gente coloca o som por cima e não se escuta o som ambiente, nossa, parece que tá super de boa, tá bacana. E tá bacana. Mas assim, e a estrutura, ela apesar de ser de pedra, né, um concreto pedra lá, ela tinha um pequeno
né, um balançozinho por um causa balanço que era mínimo, porque estava suspenso sobre a água. Né? E é um labirinto suspenso sobre a água. Então, foi assim, não dava pra ir pro chão, porque não dava pra ter contato de pele. Era tipo... ia cortar mesmo. Então, foi toda uma administração, assim, em tempo real, né, a gravação. Não rolou ensaio prévio. Não rolou em locus, em tempo real, de como é que chegar, reconhecer o espaço e fazer. Então, eu tinha uma partitura coreográfica, mas na hora era a administração do momento. Eu não posso descer, eu não posso ir pro chão agora, eu não posso deslizar, eu não posso fazer esse salto. O que eu vou fazer aqui pra... Né, com base, então, apesar de ter uma coreografia, foi um exercício de improvisação. É bem em cima dessa questão da organização, da coreografia como uma organização cênica, como uma organização coreográfica. E às vezes eu falo, né, por aí nas mídias sociais. O que ela tá querendo dizer? Tá querendo dizer isso. Dependendo do lugar, tem que rolar uma adaptação, não tem como. A não ser que eu prepare o espaço, eu vou ter que fazer uma administração no momento, mesmo se eu estiver lidando com uma partitura pré-feita. Então, nesse momento do labirinto, foi completamente diferente. É uma desconstrução total daquilo que era a coreografia feita no estúdio, por exemplo. Apesar de que foi muito interessante, no momento que eu tava editando esse vídeo, eu percebia quando, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui. Como se apontasse para aquilo que é. Já é o novo, né? Já é o transformado. Isso é muito legal. E a experiência com a temperatura, com o ambiente, com o chão. Então, o chão, né, em termos de piso, né, isso já foi uma questão incrível. Depois, a experiência sinestésica mesmo, sensorial, em relação a tudo que eu estava vendo, né? Porque essa partitura, ela, apesar de ter uma questão, né, do interno, que é bem do jazz, assim, né? De trabalhar mais as qualidades expressivas e modulação tonal, tem a partitura original tem uma ligação com o espaço, né? De desenhar no espaço, de ter uma relação mesmo, eu e o espaço. E ali, esse espaço eram montanhas, eram árvores, era lago, era uma série de informações. E a arquitetura chinesa tem uma série de informações, né? O legal de cada pavilhão tem uma janela com um desenho diferente e dá, então tipo de recorte diferente. Então você tá, por exemplo, dentro de um pavilhão e aí você olha para a janela cria uma espécie de moldura de tudo aquilo que está do outro lado. Então parecem várias televisões assim, né? Quase que. E de uma janela você consegue olhar para a janela do outro lado que tá fazendo um outro recorte do interno ou do externo que tá do outro lado. Gente, é uma loucura. Em termos de estímulo sensorial, sinestésico e cinético até, porque a partir dessa observação o corpo muda e o movimento ganha novas nuances, fantástico, uma super experiência. Uma coisa que eu ia perguntar também, como é que foi em relação às outras pessoas que estavam, não, lógico que não estavam muito próximas, mas a gente percebia que, né, essas tias, tinha... um grupo de crianças que estavam visitando a montanha, né, junto com a escola e Sim. tudo. Como é que era essa relação com esse olhar diferente? Porque não é um olhar apreciando tão somente, né, como se você estivesse no espetáculo e tem uma troca com o público. Com o público. É um outro tipo de público curioso, mas do tipo Omoshiroi. A questão do público, por que acontece? A montanha é um lugar público. Né? Sim. É um lugar completamente público. Então as pessoas elas sobem e vão lá fazer seus exercícios. A gente chegou lá numa parte da montanha, um pouco mais em cima, tem templo, tem pagodá para fazer orações e rezas. A gente chegou aí para lá também. Enfim, o interessante é que... Então, eles não estão esperando uma performance cênica. Sim. Eles não estão esperando. Então olha que coisa legal, pra gente ver essas camadas de construção coreográfica, de construção de trabalho artístico. Era uma coreografia que foi elaborada dentro de um estúdio, a partir de pesquisas que faço há muito tempo, virou uma partitura coreográfica que poderia ser levada para o palco, para o espaço cênico tradicional, digamos assim, certo? E aí ela vai ser levada para um espaço completamente diferenciado. Só que esse espaço completamente diferenciado não vai ser preparado para recebê-la. Ela vai ter que se adaptar nesse lugar. E se não bastasse isso, a partir do momento que ela vai se adaptar num lugar, mas ela não vai ter um público convidado. Era isso que eu queria falar. Ela não vai ter um público convidado. Olha, vai se adaptar e a gente vai chamar. Não.
ela se adapta a esse novo lugar, e porque aquilo não foi avisado, preparado, ela passa a ser, de fato, de forma plena, uma intervenção, né? Porque às vezes a gente faz intervenções, mas a gente convida público. Ok, é uma intervenção no espaço, mas não uma intervenção no cotidiano, talvez de todas as pessoas que estão ali, né? Talvez de alguns transeuntes, mas tem gente lá, o amiguinho foi ver a performance na rua. Para aquela pessoa não é exatamente uma intervenção, porque eu optei por estar lá. Mas no caso das pessoas que ali apareceram, foi uma intervenção completa. E o elemento a mais, então veja, olha quantas camadas vão se construindo e desconstruindo essa partitura, levando ela para dentro, para um caráter improvisacional, e tudo isso eu chamo de coreografia. O que é muito interessante é que aquelas pessoas não só não estavam esperando, mas elas não estavam esperando que uma ocidental estivesse lá dançando. Então pra eles era totalmente assim, era o totemo moshiro, era muito moshiro. Como é que seria assim? Muito interessante, muito curioso em chinês. Porque eu tô falando aqui japa, mas eu tava na China. Como é que seria? Muito curioso em chinês, ou algo parecido, olha que fala de curiosidade. Nossa, isso foi interessante, curioso. Trazendo os chineses pra fora. Não sei se tem um equivalente assim. Mas não, o que vocês falam em chinês quando uma coisa é muito interessante? Ou fora da casinha, talvez. Fora da casinha, interessante. Eu vou chegar lá, depois eu falo. Ok, então enquanto o cérebro dele começa a acionar Mas sabe o que eu ia falar? Porque pra quem não sabe, ok, na China atualmente em grandes cidades tem um fluxo grande de estrangeiros e tudo. Sim. Mas em Hassan, nos 5 meses que a gente ficou naquela cidade, a gente viu o quê? Uns 3 estrangeiros? Eu e mais 2. Tinha aquele que que vendia lá, e a gente encontrou um senhorzão grandão. Então eram 4. Tipo, tinha uma criança também que a gente viu. Que é possível que seja o filho desse vendedor. Eu nunca tinha ligado a esses pontos. Sim, porque tinha um vendedor de uma barraquinha, tal, de um negócio, sei lá. Acho não que era barraquinha. Era dentro do shopping. Dentro do shopping. Mas não era meio... Um stand. Um standzinho, isso. Stand é uma boa palavra pra shopping. Uma palavra chique pra barraca interna. Não, porque a barraca tem que ter, né? O toldozinho. Mas tem o teto do shopping, aqui, a constituição, né? Ok. Mas então, e aí tem isso, tem o fato de que era uma estrangeira. E isso foi muito interessante. Então, eu não sei o que as tiazinhas estavam... a gente chama de tiazinhas, tadinhas. Estavam conversando. Nesse take, no caso, tinha essas tias. As crianças a gente viu antes subindo a montanha. E também em outras gravações, em outros takes, né? Que quem sabe vocês vão fruir mais pra frente. Crianças passando mesmo, né? E ouvindo músicas paralelas. Então, assim, eu sendo atravessada por sonoridades. E é um olhar... Ele falou do olhar lá atrás. A gente vai falando, a gente não para de falar. Ele falou do olhar. Porque é um olhar que é tudo muito curioso. É um estrangeiro, e é um estrangeiro dançando aqui na montanha, nessa cidadezinha. Quer dizer, são muitas coisas que pra fazer assim, tipo... Hã? O que é isso? Então, isso foi uma experiência. E esse é um olhar que passa informações... completamente diferentes para quem tá dançando, para quem tá fazendo ali, né? E estão atravessando na sua frente, não tem como negar. Tá ali, aquilo te afeta, né? Mas você chegou a se sentir incomodado com esse tipo de olhar, ou você já estava acostumada, ou você acha que isso não chegaria a ser, mesmo se você não estivesse acostumada, um incômodo? Incômodo pro negativo? Não me senti incomodada pensando negativamente, né? É sempre um desafio, é sempre uma coisa interessante. Eu tô acostumada a dançar e as pessoas pararem e olharem. E por incrível que pareça, me foi até mais prazeroso do que em algumas situações em que eu estava sendo observada por mais pares, né, sei lá, brasileiros. Por causa de um olhar de julgamento, talvez? Porque talvez, não que eu não estivesse sendo julgada por aqueles, mas eles talvez... Talvez o julgamento daquele público não chegaria em mim, entendeu? Tá. Coisa que um brasileiro pode chegar e falar, filhinha, então, não queremos mais, pode parar com a sua dança, não gosto. Eles não vão falar isso. E assim, eles podem pensar, mas eles não vão se comunicar. Eu sei porque eu tive uma experiência de passar lá e eles levaram meses pra conversarem comigo. Né? Ou pra falarem com ele, pra falarem comigo.
Mas assim, eu fiz fãs em Hassan. Tinha uma galera que era toda minha fã ali. A gente, é engraçado falar isso. Mas eles tinham uns fãs, umas tias, um povo que achava, nossa, como você dança bem e tal. Uau, né? Tinha toda uma coisa muito legal. É muito interessante isso, porque é um país muito grande, muito grande. A gente pensa, nossa, mas a China já disseminou muito da sua produção, da sua dança, da sua arte. Mas mesmo assim, gente, as próprias produções chinesas não chegaram a todos os chineses. Então, ali eles foram alimentados por muita coisa que eles nunca tinham visto. Porque né, dentro dos estúdios, quando a gente estava ensaiando, não, a gente não sabe que tipo é essa dança. A gente chegou até a ouvir de, nossa, vocês são muito virtuosos pro nosso público, pro nosso povo. A gente chegou a ouvir esse tipo de comentário. Então é porque é um país muito grande. Para alcançar todo mundo ali, mesmo internamente, mesmo com as produções de alto nível internas, a coisa né, de alto nível assim, daquilo que a gente fica meio deslumbrado, né, aquelas coisas absurdas que os chineses fazem. Agora, a questão para eles, né, talvez eles até estejam acostumados a ver os próprios, né, chineses fazendo coisas incríveis. Mas aí ver uma coluna na malemolência, porque a minha coluna é meio malemolência, assim, deve ter sido meio surreal. Então é um tipo de movimentação diferente até, né? Eles estão muito acostumados com o cenário do K-pop e com a movimentação proposta pelas coreografias do K-pop, que fazem uma ponte, que apontam um pouco para as danças de hip hop, para as danças norte-americanas, vernaculares ou cênicas, midiáticas. Então, eles têm um pouco dessa referência. Eles têm as referências das danças tradicionais deles e balé clássico. É o que eles têm de maior referência. Todo o resto é visto com muita curiosidade, como algo muito diferente. Certo. Então, e é isso, e todas essas informações, né? Então, os desenhos do lugar, né? Aí é quadrado, aí tem um banco. E cada lugar tinha um chão diferente. Eu falei do chão de pedra, mas, por exemplo, tinha lugares que o chão estava completamente empoeirado também. Outros que tinham, assim, uma camada meio gosmenta, assim, que deve ser musgo, ou plantas, ou a própria água, porque estava ali perto de um lago. Enfim, então, o sentir com os pés, esses diferentes chãos, essas diferentes texturas, a qualidade do ar, né? Se era mais úmido, se era mais seco. Lugares se tinha a sensação de isso aqui é mais fechado, isso aqui é antigo, né? Um cheiro de antigo, outro cheiro de mato. Tudo isso influenciou, me atravessou e aí a dança foi se mudando. Certo. Então foi uma super experiência. E aí o curioso foi ver essa amarração final, essa edição final que seguiu uma linha de movimento e depois propôs outras coisas. E perceber, né? E depois adicionado uma outra musicalidade, uma outra sonoridade, dialogando com essa movimentação, criando pontes. Achei muito legal. O que você achou também da questão da relação com a câmera? Porque a gente não ensaiou nada também. Não ensaiou. Essas foram experimentações. A ver você ensaiando no estúdio, mas eu não parei para assistir, né? E a gente pensar no desenho de câmera, né? Fazer uma direção de movimento de câmera, né? Fazer uma direção do movimento que está acontecendo e do movimento da câmera. Esse trabalho foi experimental. A gente falou, não, vamos fazer uma pegada experimental, porque estamos nós dois. Só Sim. Nós dois, gente. Nós éramos a equipe. Então foi totalmente experimental. Foi interessante, né? O aproximar e o distanciar da câmera. Eu tava de lente de contato, então eu consegui enxergar o que era a câmera. Mas, por exemplo, às vezes os takes eram longe. E, sei lá, tô dançando e de repente, sei lá, tô no labirinto, no corredor. Onde tá a câmera? Né? E, tá em tal lugar. E a câmera é mais um outro, né? Então, não só você é um outro, mas a lente da câmera é um outro. E essa unidade, né? Cameraman e câmera, né? Também é um outro. Então, é um trabalho muito interessante isso da videodança, porque são várias camadas. A alocação, né? O trabalho da dança ele é muito assim, né? Então tem a sua relação com o espaço, a música é um espaço, as sonoridades daquele espaço, o chão, a roupa. Né? Eu tava usando aquela blusa e suando, e o lidar com a roupa, com aquele lugar, e a qualidade do ar, e onde está a câmera e eu estou dançando e me relacionando com essa câmera também, que horas que eu opto por olhar para ela, que horas que eu opto não olhar. Então, também foi uma super experiência. Então, esse dia da montanha, foi uma grande experiência cinética, sinestésica, sensorial, né?
estética, foi uma super experiência estética, né? Da qualidade daquilo do que é belo, da qualidade daquilo do fazer artístico, de tipo de troca com o público, com os animais, porque ali no lago tinham animais, eu super joguei a minha comida pras carpas e pros patos, as minhas sementes, o nosso lanchinho virou super comida de peixe, comida de pato, foi sensacional. Enfim. Semente de girassol. Não foi de... Foi a de girassol ou foi a de... abóbora? Não sei qual foi. as duas. Não sei, mas foram as nossas sementinhas. Enfim, foi muito interessante. Foi uma experiência maravilhosa. E aí, perceber as nuances do movimento, né? Em diálogo com uma planta, em diálogo com o chão. Como é que o bailarino administra o corpo na hora de... Eu não posso descer radicalmente esse chão é duro, esse chão é flutuante, como é que vai fazendo, né? Essas coisas todas. E aí muitas leituras de caráter poético, não só do movimento, mas de caráter poético que a gente pode tirar do vídeo, né? Enfim, tá aí para vocês fruírem, para vocês terem também uma experiência, né? Isso aí. Não sei o que mais você quer falar, porque eu falei bastante, eu sei que, enfim, a tagarela aqui, mas pra você como foi... Não, faz um resumo, como foi essa experiência de filmar. Um resumo é bem interessante, bem motivante. E aí veio a palavra. Han you chu. Como fale? Han you chu. Han you chu. Chu. Isso. Han é de muito. Han. You chu é de divertido, interessante. You chu. Mas ele é um pouco mais puxado pro divertido. Divertido. Mas assim, qual foi o maior desafio em termos maior desafio, subir câmera? a montanha. Não, a mochilinha que a gente levou rasgou, porque ela não aguentou o peso do equipamento todo. Ela não aguentou, gente, rasgou a mochila. A minha camiseta que eu usei aquele dia ficou encardido de um jeito que assim não dava mais pra lavar. A gente porque já era fora. Que era uma camiseta velha já, e ela já tava com uma dificuldade de ser limpa, assim, né? De ficar bem assim. Eu lavava aquilo, esfregava e não saía o cheiro. Então mas vamos lá, fora. Desafios de câmera. Fugir das pessoas, né? Pra tentar deixar a estética um pouco mais... Porque as pessoas são livres e elas usam roupas livres também, né? Tinha roupa colorida, roupa assim, assado. E aí algumas coisas engraçadas, porque primeiro a pessoa ficava curiosa quando te via, sendo você estrangeira e em movimento, e aí rolava uma tensão e de repente percebia que tinha uma câmera e fazia disfarça, sabe? Aquela coisa. Então isso tudo ficaria muito engraçado, né? E não é o objetivo do trabalho. Então isso foi um desafio. Outro desafio foi realmente acompanhar, né? Tentar fazer a leitura e tentar adivinhar para onde você vai. Né? É dançar junto, é praticamente dançar junto, aproximar, distanciar, tentar adivinhar, porque só porque eu adivinhei que você ia fazer um movimento não quer dizer que eu vou conseguir também capturar aquele movimento em câmera. Às vezes eu adivinho, mas eu não fiz a melhor escolha de ângulo, eu não estou tão bem posicionado, então é uma série de desafios também que acontecem junto, né? Existe um processo de cocriação, você está cocriando enquanto está filmando, e de improvisação. E de organização coreográfica, você também está coreografando ali, né? Principalmente nesse caráter experimental, todos, né? Mas esse aí você tá em puro exercício de improvisação coreográfica da câmera. Sim. Enfim, um desafio muito gostoso, muito louco. A edição é outra coisa também, porque aí você vai vendo várias camadas muito interessantes e como é que você faz as escolhas do que fica e do que sai, né? Isso, enfim. Mas é bem interessante. É interessante. Acho que foi uma experiência muito bacana. Eu espero que seja de grande proveito aí para vocês que estão assistindo. Que vocês se divirtam assistindo, possam fruir, possam ponderar, pensar, se inspirar, analisar o movimento, fazer suas leituras poéticas. O material tá aí para vocês. Se debruçarem. Se debruçarem, aproveitarem, fruírem artisticamente em todas as instâncias que quiserem fruir. Isso aí. E é isso. Mais coisas virão também e a gente pode depois falar mais vezes sobre isso, né? Sobre essas experiências. Se você gostou, se estiver curioso, deixa uma pergunta aí. Vamos lá. A gente responde. Trocar. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostoso isso, né? Isso aí.
fazendo? Tô dando sementes orgânicas para os patos e peixe. Devia ter trazido mais. É. O pacote todo. Nossa! Vamos jogar mais pra cá. Espalha um monte, na verdade, né? Tem que jogar vários de uma vez. A cara da criança se divertindo.